A névoa da manhã ainda repousava sobre as ruas silenciosas de Hyannis, quando um som abafado de passos compassados começou a atrair olhares curiosos. Entre as cortinas das casas e os vidros embaçados das vitrines, moradores foram surgindo, intrigados com a estranha cadência que ecoava como se fosse uma marcha militar. Primeiro, sombras alongadas apareceram no meio da neblina, confundindo a visão de quem tentava entender o que estava prestes a surgir. Aos poucos, as figuras se tornaram nítidas. 6 imponentes pastores alemães avançavam em perfeita sincronia, músculos tensionando e relaxando como uma coreografia de poder e disciplina. Nenhuma coleira, nenhuma guia, apenas a força bruta organizada por um comando invisível. Os murmúrios começaram a se espalhar pela pequena multidão improvisada. Quem estaria à frente de animais tão grandes, treinados com tamanha precisão? As apostas corriam entre um policial da divisão K9, algum treinador profissional ou até mesmo militares da reserva. Mas, quando a cortina de névoa finalmente se dissipou, os olhos de todos se arregalaram em espanto. Não era um homem fardado, tampouco um treinador famoso. Era uma criança. Emma Thompson, com não mais do que 6 anos, caminhava tranquila, quase engolida pela floresta de patas e músculos que a cercava. Seu corpo miúdo parecia frágil demais diante do peso e da força daqueles cães, mas bastava um gesto sutil de sua mão, quase imperceptível, para que a matilha se reorganizasse em harmonia absoluta. Quando ela parava, eles formavam uma meia-lua protetora. Quando ela avançava, o grupo se movia como se fosse um único organismo. O contraste entre a vulnerabilidade da menina e a imponência dos cães produzia uma cena impossível de ignorar. Os sussurros entre os moradores logo se transformaram em um misto de fascínio e inquietação. Alguns enxergavam magia naquela relação quase sobrenatural. Outros murmuravam sobre perigo iminente. Nenhuma criança poderia controlar feras desse tamanho, comentou de maneira cortante Eleanor Peterson, uma aposentada que se considerava a guardiã moral da comunidade. Seus olhos estreitos observavam Emma com desconfiança, como se presenciasse algo errado, algo fora da ordem natural das coisas. Isso não é normal. Tem algo errado naquela casa. E eu vou descobrir o quê. A verdade é que a cena não surgiu do nada. Por trás daquele espetáculo havia uma história marcada pela dor, pela perda e por uma ligação que ultrapassava qualquer manual de adestramento. Emma não era apenas uma criança tímida, com cães obedientes. Ela era o elo vivo que restava da vida dos pais, Mark e Sarah Thompson, renomados treinadores que haviam trabalhado com forças policiais e resgates em toda a Nova Inglaterra. Desde bebê, Emma convivera com os latidos, as corridas no quintal, os treinos no campo e o carinho incondicional dos cães. O destino, porém, foi implacável. Em uma noite chuvosa de outubro de 2019, um caminhão avançou um sinal vermelho e tirou a vida dos pais de Emma em um acidente brutal. Ela sobreviveu, mas com cicatrizes invisíveis que seriam ainda mais difíceis de curar. A menina perdeu não apenas sua família, mas também sua voz. O trauma desencadeou um silêncio profundo. Emma simplesmente deixou de falar com as pessoas, mergulhando em um mundo onde apenas os cães conseguiam escutá-la. Médicos a diagnosticaram com mutismo seletivo e especialistas apontaram sinais de autismo leve. Para muitos, isso seria um limite intransponível. Para Emma, foi a chave de um vínculo inédito. Aos cuidados de seus avós, Robert e Martha Thompson, já idosos e limitados por problemas de saúde, a menina encontrou refúgio nas páginas dos diários de treinamento que pertenciam a seus pais. Escondida no sótão, iluminada apenas pela lanterna que segurava com mãos pequenas, Emma estudava cada palavra, cada gesto registrado, cada anotação sobre o temperamento dos cães. Aos poucos, começou a adaptar os métodos, criando sinais próprios, quase como se reinventasse a linguagem. Os cães a entendiam, e mais do que isso, a seguiam com devoção. O resultado foi aquilo que Hyannis testemunhava nas manhãs. Uma criança conduzindo 6 pastores alemães com a precisão de um maestro diante de uma orquestra. A comunidade reagia de forma dividida. Muitos a viam como uma espécie de milagre local, uma menina com um dom raro. Outros, mais desconfiados, consideravam perigoso demais deixar que tanto poder estivesse nas mãos de alguém tão jovem. A cada passo de Emma, a tensão entre admiração e medo crescia.
Alguns comerciantes passaram a ajustar seus relógios para ver a menina e seus cães desfilando pela rua principal. Turistas pediam fotos e vídeos começaram a circular nas redes sociais, chamando a atenção para a menina sussurradora de cães. Mas, para cada olhar de fascínio, surgia também o julgamento severo. Eleanor Peterson, especialmente, não via em Emma um prodígio, mas um acidente prestes a acontecer. Foi nesse equilíbrio frágil entre a beleza do impossível e o peso da desconfiança que a história começou a ganhar força. Uma pequena cidade dividida, uma criança silenciosa com um dom inexplicável e 6 cães que pareciam enxergar nela não apenas uma líder, mas uma família. Ninguém poderia prever que aquela rotina aparentemente encantadora desencadearia eventos capazes de transformar não só a vida de Emma, mas também a de todos em Hyannis. O espetáculo da menina e seus cães era apenas o início. Atrás do brilho e do assombro da cena, forças maiores já começavam a se mover. E em breve, a comunidade descobriria que algumas histórias são muito mais profundas do que parecem na superfície. A rotina de Emma, no início, parecia inofensiva, quase poética. Todas as manhãs ela surgia com seus 6 cães pela rua principal de Hyannis, e a cena rapidamente se transformou em um evento esperado. Donos de cafés colocavam tigelas de água do lado de fora para os animais. Crianças apontavam, riam e imitavam os gestos da menina. Motoristas diminuíam a velocidade só para observar. O contraste entre a fragilidade da criança e a imponência dos cães criava um espetáculo que mexia com algo profundo. A sensação de que, diante de tanto caos no mundo, ainda havia magia escondida em uma pequena cidade costeira. Com o passar das semanas, a fama de Emma ultrapassou as fronteiras da comunidade. Vídeos gravados por curiosos viralizaram nas redes sociais. Em um deles, a menina atravessava a rua e os 6 cães formavam um semicírculo protetor até que o sinal mudasse. Em outro, ela erguia a mão com leveza, e os animais se dividiam em 2 grupos, contornando obstáculos e se reunindo novamente adiante como soldados em formação. Esses registros acumulavam milhares de visualizações, sempre acompanhados de comentários divididos. "Isso é incrível, um verdadeiro dom", contrastava com "isso é perigoso, onde estão os responsáveis por essa criança?". No coração de Hyannis, essa divisão começava a se materializar. O comerciante Michael Gallagher, dono de um restaurante com mesas ao ar livre, elogiava abertamente a menina. Segundo ele, muitos clientes passavam ali apenas para ter a chance de vê-la com os cães, e isso trazia movimento ao comércio local. Já Diane Fuller, uma avó preocupada com o neto traumatizado por uma mordida de cachorro, via na cena um risco diário. Se um deles perder o controle e se atacarem uma criança, quem será responsabilizado? Questionava em conversas no mercado e nas reuniões da Associação de Pais. Enquanto isso, Emma permanecia alheia às discussões. Seus gestos eram firmes, silenciosos, e sua atenção parecia existir apenas entre ela e os cães. Os murmúrios da multidão não a alcançavam. Para ela, cada manhã era apenas mais uma oportunidade de se conectar com os únicos seres que realmente compreendiam sua linguagem. Foi então que surgiu a figura que se tornaria peça central no desenrolar dos acontecimentos. Eleanor Peterson, aposentada, ex-diretora de escola e conhecida por sua postura rígida e moralista, Eleanor se enxergava como guardiã do que era certo e adequado na comunidade. De trás das cortinas de sua casa vitoriana na Rua Elm, ela observava cada passo da menina e anotava horários, trajetos e detalhes em um caderno. Para Eleanor, aquilo não era uma cena bonita, era um desastre à espreita. Com o tempo, sua desconfiança ganhou voz. Nos cafés, nas missas de domingo, nos encontros ocasionais com vizinhos, ela lançava suas preocupações como sementes. É negligência. Onde estão os avós dessa criança? Que tipo de adultos permitem que uma menina de 6 anos conduza 6 cães tão grandes? Aos poucos, alguns moradores começaram a concordar. Outros, mais cautelosos, preferiam esperar, mas a divisão já estava plantada. A primeira grande explosão pública ocorreu durante uma reunião do Conselho da cidade. Oficialmente, a pauta tratava de novas regulamentações sobre animais soltos nas áreas comerciais. Na prática, todos sabiam. O assunto era Emma Thompson. A sala ficou lotada,
com gente em pé nos corredores e até na escada de entrada. O prefeito Williams tentava manter a ordem, mas logo os discursos inflamados tomaram conta. De um lado, defensores apaixonados. Michael Gallagher ergueu a voz para dizer que os cães eram mais disciplinados do que muitos adolescentes da cidade. A veterinária local, Dra. Stanley, trouxe dados sobre a inteligência e a lealdade dos pastores alemães. Turistas que haviam testemunhado a cena também enviaram cartas elogiando a menina. Do outro lado, o medo. Diane Fuller falou sobre seu neto traumatizado e questionou se a comunidade estava disposta a esperar por uma tragédia para agir. Eleanor Peterson, com a postura ereta e a voz treinada por anos em salas de aula, descreveu a situação como uma bomba relógio, acusando os avós de negligência e exigindo intervenção imediata das autoridades. A reunião terminou sem decisão concreta, mas com uma certeza: Hyannis estava oficialmente dividida. O caso da menina e seus cães não era mais um assunto privado, era uma disputa pública, carregada de emoção, medo e orgulho comunitário. Enquanto a cidade se agitava, Emma seguia em silêncio, repetindo suas caminhadas diárias, mas até ela percebia que algo havia mudado. A cada manhã, as multidões eram maiores, os olhares mais atentos e os celulares erguidos mais numerosos. Alguns lhe ofereciam sorrisos calorosos e até guloseimas para os cães. Outros, no entanto, atravessavam a rua para evitá-la, ou a encaravam com olhos severos, como se ela fosse culpada de algum crime invisível. Se Emma entendia ou não o que acontecia ao seu redor, era impossível saber. Seus avós, contudo, sentiam o peso. Marta, debilitada pela artrite, sofria ao ver a neta no centro de discussões públicas. Robert, com o coração frágil, tentava manter a calma, mas já começava a sentir o desgaste das acusações. Separar Emma dos cães nunca fora uma opção para eles, mas agora a pressão social ganhava contornos oficiais. E como em toda a história marcada por tensão crescente, o inevitável se aproximava. Não bastava mais apenas a cidade discutir. O caso começava a atrair a atenção de autoridades maiores e a vida tranquila dos Thompson estava prestes a ser invadida por forças externas. O espetáculo matinal que antes encantava, agora carregava uma sombra. Cada passo de Emma com seus cães era um lembrete de que a fronteira entre milagre e ameaça é mais frágil do que se imagina. E Hyannis, dividida entre o medo e a admiração, estava prestes a enfrentar as consequências de sua própria curiosidade. A tensão que antes se limitava a discussões em cafés e reuniões comunitárias logo chamou a atenção da imprensa regional. Um jornalista visitante, intrigado com a cena da menina e os cães, escreveu uma matéria que estampava em letras grandes: "A criança sussurradora de cães, milagre ou perigo?". O artigo se espalhou rapidamente, sendo compartilhado nas redes sociais, debatido em fóruns online e até citado em programas de televisão. Em poucas horas, o que antes era apenas um fenômeno local se transformou em um debate nacional. De repente, Emma Thompson não era mais apenas a garotinha silenciosa de Hyannis. Ela era manchete, era pauta em talk shows, era alvo de opiniões de especialistas que nunca haviam a encontrado. Treinadores de cães davam entrevistas afirmando que uma criança jamais teria condições de controlar 6 pastores alemães. Psicólogos falavam em trauma, em isolamento, em risco. Por outro lado, milhares de pessoas defendiam a menina com fervor, apontando para os vídeos que mostravam sua incrível sintonia com os animais. O mundo estava dividido, assim como Hyannis. Essa visibilidade atraiu também as autoridades. O prefeito, pressionado pela enxurrada de atenção e pelas manifestações opostas, convocou uma reunião emergencial com representantes da polícia, do Conselho Tutelar e de serviços de bem-estar animal. O resultado foi um anúncio público. Uma investigação formal seria aberta para avaliar a segurança da criança e da comunidade. Na casa dos Thompson, a notícia caiu como uma sentença. Marta, já exausta, chorou ao imaginar a possibilidade de Emma ser separada dos cães. Robert, apesar de sua saúde frágil, tentou manter a serenidade, mas sua voz tremia ao afirmar que não deixaria ninguém tirar de Emma a última ligação com seus pais. Emma, por sua vez, não disse uma palavra. Apenas se refugiou no silêncio profundo, cercada pelos cães que a observavam
como se compreendessem o peso invisível que recaía sobre sua pequena dona. Dias depois, a visita oficial chegou. Uma assistente social, acompanhada por um oficial de controle animal e um psicólogo infantil, bateu à porta dos Thompson. Emma estava no chão da sala desenhando sinais em um caderno, enquanto os cães repousavam ao seu redor em formação quase militar. A atmosfera ficou carregada no instante em que os visitantes entraram. Os cães ergueram a cabeça, atentos, mas sem agressividade. Emma fez um gesto sutil e todos voltaram a deitar, obedientes como soldados diante de um comando silencioso. O psicólogo observava fascinado. A assistente social fez perguntas simples a Emma, que permanecia muda, desviando o olhar. Mas quando o oficial de controle animal se aproximou de Robert com um tom de autoridade, Max, o maior dos cães, se levantou, posicionando-se entre o idoso e o visitante. Não havia rosnado, apenas a presença firme, protetora. Emma tocou levemente a orelha do cão e ele voltou a se deitar. A cena foi registrada em anotações rápidas. Para alguns, uma prova do vínculo extraordinário. Para outros, um lembrete de que 6 cães daquele porte poderiam se tornar uma ameaça a qualquer instante. Os dias seguintes foram um desfile de observações e avaliações. Especialistas iam e vinham da casa dos Thompson, cada um com seus relatórios e opiniões. Alguns viam em Emma um caso único de comunicação não verbal, uma forma rara de resiliência diante do trauma. Outros enxergavam apenas riscos, uma criança isolada, sem vida escolar adequada, dependente de animais em vez de pessoas. A tensão chegou ao ápice quando foi marcada uma audiência judicial para decidir o destino de Emma e de seus cães. A notícia mobilizou toda a cidade. No dia marcado, o tribunal estava lotado. De um lado, Eleanor Peterson, acompanhada de advogados de postura rígida, apresentando-se como a voz da responsabilidade. Do outro, os avós de Emma, amparados por um advogado local que havia se oferecido para defendê-los gratuitamente, movido pela comoção popular. Emma entrou de mãos dadas com Martha, a cabeça baixa, seguida de perto por Robert, apoiado em uma bengala. Os cães ficaram em casa, mas a ausência deles parecia pesar tanto quanto a própria presença teria pesado. Todos os olhares se voltaram para a menina silenciosa, a criança que se tornara símbolo de um debate muito maior do que ela mesma. A audiência começou com relatórios técnicos, psicólogos falavam em isolamento social, veterinários destacavam a obediência impressionante dos cães. Assistentes sociais mencionavam os limites físicos dos avós. O juiz ouvia tudo com atenção, mantendo a expressão neutra. Mas o momento de maior impacto veio com o testemunho do jovem veterinário Nathan Jackson, recém-chegado à cidade. Jackson descreveu como havia observado Emma criar sinais próprios, adaptando técnicas herdadas dos pais e inventando novas formas de comunicação que os cães compreendiam com perfeição. Ela não apenas repete comandos, afirmou. Ela inova. Ela construiu uma linguagem única, um sistema sofisticado que mistura gestos, toques e intenções. Esses cães não a veem apenas como líder, eles a veem como família. As palavras geraram murmúrios. Eleanor Peterson contra-atacou com fotos e estatísticas de ataques de cães, alegando que, por mais dóceis que parecessem, bastava um instante para que uma tragédia acontecesse. Mas então, algo inesperado aconteceu. O juiz, antes de encerrar, pediu se Emma gostaria de dizer algo. O silêncio tomou conta da sala. Martha se abaixou e sussurrou no ouvido da neta. Por um instante, todos acharam que nada mudaria. Mas então, Emma ergueu os olhos, respirou fundo e sua voz, fraca, mas audível, rompeu 2 anos de silêncio. Eles não são só cães. Eles são a minha família. Um murmúrio atravessou o tribunal como uma onda. E antes que qualquer um pudesse reagir, Emma revelou algo que ninguém sabia. Com a voz trêmula, contou que estivera no carro no dia do acidente dos pais e que fora Max quem a puxara para fora antes da explosão. Ele me salvou. Eles me salvam todos os dias dos pesadelos, disse, abraçando o caderno em que anotava seus sinais. As lágrimas correram pelo rosto de Martha. O juiz, antes impassível, inclinou-se para a frente, comovido. Até Eleanor Peterson, que mantinha a postura rígida, pareceu hesitar. Aquela não era mais apenas uma questão de regras ou estatísticas. Era essa história viva de uma criança,
sobrevivendo à perda da maneira mais extraordinária possível. A audiência não terminou ali, mas aquele momento mudou tudo. O tribunal não era mais apenas palco de acusações e relatórios. Era o espaço em que uma criança havia recuperado a voz para defender a única família que lhe restava. E a cidade, que assistia de perto, começava a perceber que estava diante de algo muito maior do que um debate sobre cães em uma rua principal. A batalha ainda estava longe de acabar, mas naquele instante, em meio ao silêncio pesado e às respirações contidas, todos sabiam. Emma Thompson havia acabado de transformar a narrativa. O tribunal permanecia em silêncio após a fala inesperada de Emma. Aquela voz frágil que parecia ter renascido das cinzas do trauma havia atravessado a barreira do medo e da descrença. O juiz, acostumado a anos de debates frios, relatórios técnicos e embates jurídicos, agora se via diante de algo que nenhum manual de direito previa: a súplica pura de uma criança que lutava por manter sua família unida. A partir daquele instante, nada mais foi igual. O juiz não proferiu uma decisão imediata, mas a audiência se transformou em símbolo. A imprensa noticiou em tempo real: menina quebra silêncio após 2 anos para defender cães que a salvaram. Vídeos do momento correram pelas redes sociais, e em poucas horas o mundo inteiro conhecia Emma Thompson. O tribunal, antes apenas um espaço jurídico, agora era palco de um drama humano que despertava compaixão até nos mais céticos. Nos dias seguintes, as avaliações técnicas continuaram. Assistentes sociais, psicólogos e veterinários foram convocados novamente, mas agora sob a sombra do que Emma havia revelado. Havia uma nova peça no quebra-cabeça: Max, o cão que a salvara do acidente. Mais do que um animal de estimação, ele era testemunha silenciosa de um evento que mudara para sempre a vida da menina. O vínculo entre eles não era apenas emocional, era vital. Quando a decisão final foi anunciada, a expectativa se espalhou como fogo em capim seco. O juiz declarou que Emma poderia permanecer com seus cães, sob monitoramento de especialistas que acompanhariam tanto sua evolução emocional quanto a saúde e o comportamento dos animais. Para muitos, foi uma vitória da esperança sobre o medo. Para outros, uma concessão arriscada. Mas para Emma era simplesmente a garantia de que não perderia novamente o que restava de seus pais. A comunidade reagiu de maneiras diferentes. Havia quem celebrasse, orgulhoso de ter em sua cidade um símbolo de coragem e resiliência. Mas também havia quem murmurasse em desaprovação, acreditando que a decisão abrira um precedente perigoso. Eleanor Peterson, a maior opositora, surpreendeu a todos ao se levantar durante a última sessão e, com a voz vacilante, declarar que retiraria sua petição contra Emma. Eu acreditava estar protegendo essa criança, disse. Hoje percebo que talvez estivesse apenas tentando proteger a mim mesma. Foi a primeira rachadura em sua postura inflexível, mas os acontecimentos ainda guardavam reviravoltas. Semanas depois da decisão, Emma voltou à sua rotina de caminhadas, agora acompanhada discretamente por especialistas e sob os olhares atentos de jornalistas. Foi nesse período que um incidente no jardim público ameaçou desfazer todo o progresso. Ao ser surpreendida por um ciclista em alta velocidade, Emma se assustou e Max, interpretando o movimento como ameaça, avançou para proteger sua dona. Não mordeu, não atacou, mas seu tamanho e sua postura bastaram para derrubar Eleanor, que observava de longe. O tombo lhe rendeu um braço quebrado. O incidente se espalhou rapidamente, reacendendo os debates. Max foi levado temporariamente ao centro de controle animal, e Emma mergulhou novamente em silêncio. Pela primeira vez desde o tribunal, parecia que todo o esforço havia sido em vão. Mas no dia seguinte, uma revelação inesperada mudou o rumo da história. Imagens de uma câmera de segurança mostravam Max salvando Emma semanas antes, quando a menina quase se afogara em um lago raso. O vídeo viralizou, transformando o suposto cão perigoso em herói incontestável. A comoção foi tamanha que até Eleanor, envergonhada pelo peso de sua própria culpa, decidiu confessar toda a verdade. Em frente à casa dos Thompson, com a voz embargada, ela admitiu que estava ao volante no acidente que tirara a vida dos pais de Emma. Chorando, contou que havia bebido antes de dirigir e que passara 2 anos tentando esconder sua responsabilidade atrás de uma fachada de preocupação.
Foi um momento devastador, mas também libertador. Emma, em silêncio, apenas segurou Max e olhou fixamente para Eleanor, como se seus olhos miúdos carregassem mais maturidade do que muitos adultos poderiam suportar. A confissão transformou radicalmente o cenário. Eleanor renunciou às suas posições na comunidade, buscou tratamento e até criou um fundo para apoiar os custos da educação e do cuidado dos cães de Emma. Para alguns, era apenas uma tentativa de reparação tardia. Para outros, um gesto de redenção. Para Emma, era um fecho amargo, mas necessário, em uma ferida que nunca deixaria de existir. Com o passar dos meses, a rotina foi se restabelecendo, mas não como antes. Emma começou a frequentar a escola de forma parcial, acompanhada de Max, que agora era reconhecido oficialmente como cão de serviço. Aos poucos, a menina voltou a falar. Primeiro palavras curtas em casa, depois frases tímidas com colegas de classe. Sua voz ainda carregava hesitação, mas cada som era uma vitória contra o silêncio que a aprisionara por anos. Hyannis também mudou. O caso uniu vizinhos antes divididos. O que antes era motivo de fofoca e disputa, agora se transformava em símbolo de superação. Um programa de terapia assistida por animais foi criado com base no vínculo entre Emma e seus cães, ajudando outras crianças traumatizadas. E, surpreendentemente, Emma começou a atuar como pequena instrutora, ensinando sinais básicos a colegas que tinham dificuldade em se expressar. Sua relação com os cães se transformara em ponte, não em barreira. O tempo passou, e a história que nascera em meio à névoa da manhã se consolidou como lenda local. Todo ano, no aniversário da decisão judicial, a cidade organizava uma caminhada comunitária chamada Dia da Companhia Canina, celebrando não apenas Emma e seus cães, mas a força dos vínculos que desafiam a lógica. No centro do evento, sempre estava Emma, agora mais crescida, caminhando firme ao lado de Max e dos outros pastores alemães. Seu rosto ainda carregava a sombra da tragédia, mas seus olhos brilhavam com a certeza de que havia encontrado um caminho de luz. Ao seu redor, vizinhos, amigos, autoridades e até antigos opositores marchavam juntos, unidos por algo que nenhum tribunal ou jornal havia previsto. A compreensão de que, às vezes, a verdadeira família não se mede por laços de sangue, mas pelo coração que escolhe permanecer, proteger e amar sem condições. E assim, a história que começou com uma menina silenciosa e 6 cães na névoa de Hyannis terminou como um testemunho vivo de resiliência, perdão e esperança. Emma não recuperou apenas sua voz, recuperou também a confiança de que, mesmo nos dias mais escuros, sempre haverá alguém, humano ou animal, disposto a nos guiar de volta para a luz.